Existe uma pergunta desconfortável que poucas pessoas têm coragem de fazer. E se o maior obstáculo da sua vida não fosse a falta de dinheiro, nem a falta de oportunidades, nem as circunstâncias? E se o problema fosse você? Parece duro ouvir isso, mas foi exatamente essa ideia que transformou The Mountain Is You em um dos livros mais comentados dos últimos anos, porque ele parte de uma premissa simples. Muitas vezes não estamos lutando contra o mundo, estamos lutando contra nós mesmos. E o mais assustador é que geralmente nem percebemos. Mas existe um motivo para isso. E quando você entender esse motivo, talvez enxergue a sua própria vida de forma diferente. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você decide mudar, começar uma dieta, criar um projeto, aprender algo novo, organizar a sua vida, mas poucos dias depois você abandona tudo. Ou talvez continue repetindo relacionamentos parecidos, os mesmos erros, as mesmas frustrações, como se estivesse preso em um ciclo. A maioria das pessoas acredita que isso acontece por falta de disciplina. Mas segundo a autora Brianna Wiest, existe algo muito mais profundo acontecendo. E é aí que o livro começa a ficar interessante. O livro apresenta uma ideia poderosa. A autossabotagem não acontece porque você quer fracassar. Ela acontece porque uma parte de você acredita que está te protegendo. Pense nisso. Se uma mudança parece ameaçadora para sempre, você cria resistência, mesmo que essa mudança seja boa. É por isso que algumas pessoas sonham com sucesso, mas procrastinam. Querem ser vistas, mas têm medo de aparecer. Querem mudar de vida, mas continuam repetindo os mesmos hábitos. Não porque sejam incapazes, mas porque existe um conflito interno. E esse conflito acontece de forma invisível. Quando li essa parte do livro, ficou muito claro porque tanta gente se identificou com essa obra. Um dos pontos mais interessantes do livro é que ele desmonta uma crença muito popular. A ideia de que pessoas autossabotadoras são preguiçosas. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Elas pensam demais, analisam demais, se preocupam demais e justamente por isso acabam não agindo. A mente cria cenários, riscos, possíveis fracassos, possíveis rejeições e a pessoa permanece parada. Não porque não queira avançar, mas porque está tentando evitar uma dor que ainda nem aconteceu. E talvez essa seja uma das partes mais libertadoras do livro. Perceber que o problema não é a falta de capacidade, é excesso de medo. Mas existe uma pergunta que a autora apresenta e que pode revelar a verdadeira raiz da autossabotagem. Vou mostrar essa pergunta daqui a pouco, porque antes precisamos entender algo fundamental. O título do livro é brilhante: The Mountain Is You. A montanha é você. A maioria das pessoas acredita que os seus obstáculos estão do lado de fora, no trabalho, na família, nas circunstâncias, nos outros, mas a autora sugere algo diferente. Ela diz que, muitas vezes, a montanha que precisamos escalar é formada pelos nossos próprios padrões, nossos medos, nossas crenças, nossos comportamentos automáticos. E enquanto tentamos mudar o mundo sem mudar esses padrões, continuamos presos no mesmo lugar. É justamente nessa parte que o livro aprofunda conceitos que não cabem completamente em um vídeo curto como esse. E talvez seja por isso que tantas pessoas acabam procurando a leitura completa depois. Agora a pergunta: se você quer descobrir a origem de um comportamento que vive repetindo, pergunte a si mesmo: o que esse comportamento está tentando me dar? Parece simples, mas é uma pergunta poderosa, porque toda autossabotagem oferece algum benefício oculto. Talvez procrastinar evite a possibilidade de fracassar. Talvez não se expor evite críticas. Talvez permanecer no mesmo lugar evite mudanças. Quando você identifica esse benefício escondido, comece a entender o que realmente precisa ser curado. Talvez o maior ensinamento deste livro seja este: você não precisa lutar contra si mesmo. Você precisa entender a si mesmo. Porque a montanha não existe para te impedir. Ela existe para te transformar. E talvez o próximo nível da sua vida não esteja esperando por mais motivação. Talvez esteja esperando por mais consciência.
Agora me conta nos comentários, qual padrão você sente que continua repetindo na sua vida? E se quiser conhecer mais profundamente as ideias deste livro, vou deixar o link na descrição. Até o próximo vídeo.